Vamos falar de ônibus escolares. Olha, prestem atenção na lambança. Prestem atenção no clima de barata voa quando perceberam que descobriram que tinha coisa aqui. E olhem quem está no meio. E daqui a pouco nós vamos ver Bolsonaro falando em golpe para botar as coisas nos eixos. Hein? Vocês já imaginaram um golpe no Brasil? Sei lá, quem seria o executor das medidas de exceção? Claro, os militares, mas comandados pelo Valdemar Costa Neto? Hein? Imagina o Valdemar Costa Neto, esteja preso em nome da moral e da decência. Vai lá. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, né, Reinaldo? O FNDE, ele recuou e reduziu o preço máximo para compra em leilão de 3.850 ônibus escolares rurais. A gente falou desse assunto aqui ontem. Bob, para um pouco. Tá bom. Vocês vão ver que a redução, só para o ouvinte ter noção do que ele está, né, o ouvinte internauta, o internauto. Veja só. De repente, Bob, vocês vão ver, bateu um vento na pessoa responsável e ela reduziu. Mas não é reduzir assim, reduzir 732 milhões. Ai, me enganei. Ixi, nossa, olha, queria que esse dinheiro, vou reduzir. Só isso aqui é uma confissão. Mas siga, Bob Furui. Essa operação, né, para reduzir o preço, para salvar o pregão eletrônico, que está sob suspeita de sobrepreço, foi desencadeada ainda ontem à tarde pela cúpula do fundo, que é presidido por um apadrinhado do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Ao mesmo tempo, hoje, o ministro do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, decidiu embargar o resultado do leilão. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. Vamos lembrar o caso lá de trás. Foi uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que revelou esse sobrepreço no sábado, no fim de semana. E essas reportagens do Estadão mostraram que o pregão 2 de 2022 estabeleceu um preço máximo para esses ônibus de 2 bilhões e 45... Acho que é 2 bilhões e 45 milhões, isso mesmo. 2,045 milhões, portanto, 2 bilhões e 45 milhões. Atenção, presta atenção. É grana. 2 bilhões e 45 milhões. Os patriotas do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto falaram, temos que comprar esses ônibus, 3.850 ônibus, 2 bilhões e 45 milhões. Mas aí a controladoria falou, nossa, tá achando demais. Vai. Aí a CGU, né, e a própria equipe técnica do Fundo de Educação, do FNDE, eles avaliaram que havia aí nesse valor um sobrepreço. Falou, é muito dinheiro, um sobrepreço de até 732 milhões de reais. A projeção dos técnicos do Fundo de Educação foi elaborada aplicando um índice de inflação, o IGPM, aos valores praticados pelo órgão 9 meses antes, no outro pregão eletrônico, o 6 de 2021, também aberto para compra de ônibus escolares. E aí, Valeu Bene, falaram, eita porra, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos dar um jeito. E aí foi um corre-corre. Foi. É um corre-corre, é um mexe-mexe, vai lá. Vamos lá, vai. Durante o período de alertas da CGU e da área técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa o Estadão, o ministro Ciro Nogueira teve 2 reuniões no Palácio do Planalto com o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, indicado por ele. Em uma reviravolta, um despacho assinado ontem por Garigan Amarante, que comanda a Diretoria de Ações Educacionais do FNDE, o novo valor máximo estabelecido pelo governo passou a ser de 1,5 bilhão, preço sugerido pela CGU em uma manifestação anterior do órgão sobre o assunto em 10 de março. Então aí, atenção, apontaram sobrepreço 732 milhões e aí de repente eles reduziram em mais de 500 milhões. E o Garigan, que aliás eles têm nomes sempre espetaculares, e o Garigan Amarante, que reduziu, é homem, sabe de quem? Sabe de quem? Quem? Do Valdemar Costa Neto.
presidente do PL. Então, o homem do Valdemar Costa Neto, né? No sentido, não no sentido bíblico, no sentido, como é que a gente chama isso? Bom, nesse sentido que você entendeu aí, é o Garrigan, o cara que reduziu assim, 500 pau, pá, caiu. E Bolsonaro quer golpe, ele tá cansado desse Brasil. Hein? Esse Brasil com imprensa, esse Brasil que pode derrotar na eleição, ele tá cansado. Continue, vale bem. Esse valor de 1,5 bilhão corresponde à atualização dos preços do sexto pregão de 2021 pelo Índice de Preços ao Produtor, um outro indicador da inflação. O cálculo representa um recuo do diretor indicado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que divide com Ciro Nogueira os cargos do Fundo da Educação. Com as mudanças ontem de tarde, os preços voltam a se aproximar do limite sugerido pela área técnica do FNDE. No caso do ônibus de 29 lugares, identificado pelo código ORE1, o valor máximo sugerido pelos técnicos do FNDE era de R$ 238 mil. Depois, no edital válido até ontem à tarde, foi cotado a R$ 480 mil, uma diferença de 77%. Agora, nesse novo despacho, passou a 338 mil. Tô lá no meio do caminho. Demais, a informação do Garrigan aí já deu. Não é sensacional? Não é sensacional que um troço possa variar assim do dia para noite em 77%? Põe 77% a mais! Então era 237 e vai para 480. Opa, 480 é muito. Não, então baixa para 338. No Ministério da Educação, que estava razoavelmente preservado ao longo da história dessa sem-vergonhice. De novo a educação. De novo o FNDE. Pregão suspenso, mas pode, mas como é que tá? Vai lá. É isso, pouco antes do início do pregão previsto para hoje, para essa terça, o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, decidiu embargar o resultado até que o assunto possa ser analisado pela Corte de Contas. Formalmente, a licitação não está suspensa. Os fabricantes poderão sim apresentar as propostas nessa terça-feira. Apesar disso, o FNDE não poderá utilizar a ata de registro de preços resultante até obter o aval do TCU. A área técnica da Corte de Contas afirmou que não era o caso de suspender o pregão, porque era preciso analisar os documentos do Fundo de Educação, que não foram repassados oficialmente ao tribunal até agora. Na decisão, o ministro Walton, ele criticou o FNDE por não ter entregado os documentos e alertou para a gravidade desse caso. Vê aí, Augusto, em algum lugar informa se o pregão aconteceu, não aconteceu, se o povo correu, porque nessa hora também os patriotas podem correr e falar assim, Bob, falei, melhor não vou vender ônibus agora, porque tá todo mundo de olho. Vai que eu tenho que vender pelo que vale, né? Então, aí fica ruim, né? Então, E aí eu tô dizendo que isso daí, é tudo nós que descobrimos isso daí, pô. O presidente ficou irritado com as notícias a respeito desse sobrepreço. Não, temos que ter golpe para tirar essa imprensa daí, porra. Não dá. Sem condições. Não dá. É um absurdo essa imprensa ficar noticiando essas coisas. Vai, continua. Durante almoço com empresários no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro falou no assunto, defendeu o governo e soltou de novo um palavrão. Disse Jair Bolsonaro: como agora estão me acusando de ter armado na educação compras superfaturadas de ônibus? Zorra, nem a licitação foi feita ainda. Quem descobriu fomos nós. Nós temos compliance, temos gente trabalhando em cada ministério com lupa em contratos. Não. Sim, claro, tem gente séria na Controladoria Geral da União que trabalha lá, né? Tem ali instâncias intermediárias sérias. O problema é que se a imprensa não descobre, se isso não vem a público, fica tudo ali, né? Guardadinho. Porque quem disse que há uma obrigatoriedade porque se pode fazer os relatórios ali e simplesmente serem ignorados. Desde que não seja algo ali da Controladoria Geral que tenha de ser cumprido.
Não, a questão é saber como é, presidente, que há gente no FNDE que se mete com o pastor pilantra, que vai fazer uma compra de ônibus e dá uma diferençazinha de preço, segundo a CGU, de 732 milhões. Segundo aqueles que resolveram mudar o texto, baixou da noite para o dia em 500 milhões. Hã? O homem que comanda o FNDE, homem do Ciro Nogueira. O homem que comanda a licitação, homem do Valdemar Costa Neto. Esse grande patriota. Né? Essa moralidade insuperável do Brasil. Aliás, o Estadão tentou saber quantas vezes o Valdemar Costa Neto andou se encontrando com o Jair Bolsonaro ultimamente, né? A informação considerada secreta e de segurança. Não. Porque o presidente se encontrando... Porque a gente saber quando o presidente se encontrou com o Valdemar Costa Neto expõe o presidente a perigo, eu não consigo entender. Alguém consegue? Eu acho perigoso o encontro em si. Eu acharia, insisto, acho que o encontro em si é perigoso. Eu saber quando se deu, acho que não. Não é mesmo? Esse é o governo sem corrupção. Esse é o governo que tem que falar e se impor por sua moralidade, por sua grandeza.